em embarcação, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Vamos falar dessa embarcação aqui, essa palavra tão conhecida, não vou demorar não. É vapt-vupt, né? Viu, Rodolfo? É pá, entendeu? É 2 toques. Félix conhece isso, né, vô? 2 toques, né? Pá. Os irmãos acharam? Digo amém. Amém. Assim mesmo assentados, a partir do versículo 35. Naquele dia, irmão, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia com ele também outros barquinhos, quer dizer, além deles, além da embarcação, tinha outros barquinhos também, que estavam sendo colocados no mar. Então levantou-se no mar, o quê? Uma grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Ao despertar, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Então perguntou-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmão, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode, com a sua Bíblia aberta, curvar a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Que a tua palavra seja, Pai, de fôlego de vida. Que a tua palavra seja de alimento espiritual, Pai, para a vida da tua igreja. Eu oro, Pai, pedindo que o Senhor venha neutralizar neste momento todo espírito contrário, Pai, a esta palavra. Que o Senhor use os meus lábios, não naquilo que eu coloquei neste esboço, mas que o teu Espírito, Pai, fale aquilo que vai ser necessário aos irmãos que vieram à tua casa nesta noite. Toma, Pai, a vida de cada um. Nos dá, Senhor, uma tranquilidade, um ambiente aonde só o teu Espírito se movimente entre nós, para que a gente possa sentir a presença do teu Espírito. Oramos assim e te agradecemos no nome de Jesus. E quem crê nesse Jesus que manda vento e mar se calar, se aquietar, diga glória a Deus. Irmãos, eu tenho certeza que não é difícil para nós entendermos, dentro da circunstância que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que por menor que nós tenhamos uma experiência, que alguém aqui tenha uma experiência com Jesus, já contei aqui uma minha,
de tantas outras experiências que eu já tive com o Senhor. Para quem é novo aqui, não sabe, irmão, eu mergulhei de cima do telhado, lá do terraço, lá de casa. Do jeito que eu caí, cadê meu médico, Pedro? Meu cuidador. Pedrinho, meu cuidador lá. Sabe como é que eu cheguei lá, né, Pedro? E o meu quadro, a maioria deles é óbito, mas o Senhor me deu o fôlego de vida, por isso eu estou aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Quantas pessoas, quantos testemunhos eu ouvi de pessoas que tiveram a mesma queda, tiveram as mesmas fraturas de costela, perfuraram o pulmão e faleceram. Quantas eu tive? O médico falou que 3 meses depois que eu saí do hospital, que eu poderia começar a me movimentar. 1 mês depois eu estava chegando em Recife. E o pastor que me recebeu lá, hoje é prefeito lá em Jaboatão, ele falou assim: eu glorifico a Deus, pastor, de te ver aqui, porque um amigo nosso aí contou a história, caiu de cima do telhado, mexendo na antena, quebrou a costela, perfurou o pulmão e morreu. E eu estou aqui. Então, eu digo que, por menor que seja a nossa experiência, a experiência que Deus te deu, por menor que seja, dá para a gente entender que viver sem Jesus não dá. Ou tem alguém aqui que ainda tem essa dúvida? Viver sem Jesus não dá. Tem até uma música dessa, eu ia pedir até o Félix para cantar, lá de 1900 antigamente, não é essa música? Viver sem Jesus não dá. Foi cantado muito aí. Então. Mas, irmão, não dá mesmo. No mundo que nós estamos vivendo, no ambiente que nós estamos vivendo nos dias de hoje, com coisas acontecendo tão próximo da gente, não tem condição de viver sem Jesus. Qual é o conforto que você vai ter? Somente das palavras bonitas que vão, sabe, dar uma massageada no seu ego, ou sei lá, no teu sentimento? Será? Uma pessoa falar, tem calma, tem tranquilidade, e o teu coração está dilacerado por uma situação. Aquele acontecimento com aquele táxi que caiu aquela pedra, matou aquela avó e aquela criança, aquele motorista de táxi, os pais lá nos Estados Unidos, irmãos, só Jesus para consolar. Tem mais ninguém, pode ser quem for, pode ser o presidente da república. Vem cá, chora aqui no meu ombro. Não vai consolar como Jesus, como o Espírito Santo pode consolar, irmão. Então viver sem Jesus não dá, não tem condição. Porque com Jesus nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade, temos ou não temos? A gente vê aqui nesse cenário, nessa história aqui, uma história, irmão, que dá muitos ensinamentos para nós, muitos ensinamentos. Estamos vivendo momentos de tempestades, e tempestade é imprevisível. Às vezes a gente tem um sinal, né? O tempo fecha, é isso? Você olha assim, principalmente irmão Paulo e mais uma turma aí que é pescador, que é de barco, já sabe, ó, esse vento aí é de chuva. Não é assim? Às vezes você tem um sinal. Mas a meteorologia, nem ela às vezes consegue acertar. Ela diz uma coisa e acontece outra. Deixa eu vir para cá que eu acho que eu estou fugindo dali, né? Às vezes, irmãos, eles acertam e às vezes não acertam. Eu vi o prefeito falando que eles sabiam que ia vir uma chuva, mas eles não sabiam a intensidade que ela viria direito, nem o tempo que ela viria, qual era o momento que ela viria. Então é imprevisível. Ela chega às vezes sem avisar. Inclusive, irmão, sábado eu passei por uma experiência que foi interessante.
Nós chegamos em Muriaé, um sol, irmão, um sol. Daqui a pouco, mas me desceu uma chuva, que era um espingo que, meu Deus do céu, troço, uma chuva fortíssima, na hora que a gente tinha que ir para a igreja. Mas muita chuva, as ruas alagadas, aquele monte de água. Muriaé tem muitas subidas, a igreja era numa subida assim, e tal, aí aquela coisa toda. Aí eu tinha que botar o carro um pouco para baixo da igreja, ficou assim para baixo, a igreja lá. Aí muita chuva, daqui a pouco parou a chuva. Não estava mais chovendo. Está lá, a pastora pregando, eu estou lá atrás. Aí daqui a pouco um pessoal veio me perguntar sobre material, eu falei, vou lá pegar o material. Aí fui lá para o carro, levantei a tampa de trás do carro, peguei a caixa, que eu separei lá o negócio, estou lá, e lá embaixo é a avenida. Para quem conhece o Muriaé, né, tem aquele rio e tem a avenida. Aí estou escutando aquele barulho assim, falei, cara, eu fiquei procurando o caminhão, falei, deve ser um caminhão, né, arrastando. Mas aquilo foi me chamando a atenção, eu fui olhando, e fui vendo pela luz que era chuva. Irmão, a chuva estava vindo de lá para cá. Foi a coisa mais engraçada. Eu saí correndo e a chuva atrás de mim. Antônio, a chuva atrás de mim, eu correndo igual um desesperado. Pum, entrei na igreja. Foi eu entrar e aquele espingo. Falei assim, meu Deus, será que é só comigo que essas coisas acontecem? Eu correndo e a chuva atrás de mim. Chuva doida para me pegar. Há muitos anos atrás, morava ali no Guarabu, meu irmão falou assim, meu irmão, a gente ia para o Maracanã, a gente só sabia ir para o Maracanã pela Quinta da Boa Vista, passava por dentro da Quinta da Boa Vista, quer dizer, a gente enfrentava um caminho maior do que o necessário, ia jogar Vasco e Botafogo, meu irmão vascaíno. Mas, irmãos, um sol lindo no Rio de Janeiro, você não via uma nuvem, céu azulzinho. Todo mundo falando do jogo, aquela coisa toda. Nós fomos para o Maracanã. Bom, quando nós entramos, e a gente só tinha dinheiro para ir para Geral. A turma aqui que não conhece a Geral, né? Tem saudade da Geral, né? Ficava ali ali em pé, né? Não tem lugar para sentar, é todo mundo em pé. É o lugar mais barato que tinha. Irmãos, a gente ali naquele anel, a gente começou a ver o tempo fechar de uma hora para outra. Aquele céu azul, ele começou a escurecer, ficar cinzento, e daqui a pouco, irmãos, caiu uma chuva com 10 minutos, o jogo foi paralisado, a gente não conseguia nem entrar para dentro do fosso, lá onde que a gente tinha que entrar para sair. Só sei de uma coisa, eu saí do Maracanã, as ruas com água por aqui, no outro dia, teve gente que morreu lá no bueiro, aconteceu um monte de coisas ruins. Então, a tempestade, irmãos, ela não avisa, ela vem. Ela chega, sem pedir licença, e ela, às vezes, ou na maioria das vezes, a gente fica sem controle. Como é que é? A Defesa Civil, ela vai fazer o quê? Reinaldo, que trabalha com segurança lá no aeroporto, vai fazer o quê? Irmão, aqueles carros tudo descendo com aquelas trombas d'água, tu vai fazer o quê? Vai segurar os carros? Vai fazer igual o camarada lá em São Paulo, que eu não sei se vocês viram, descendo na correnteza da água pelo meio da rua, tentando segurar a bicicleta dele. Irmão, o cara agarrou a bicicleta até descer com a bicicleta, buraco adentro e morrer. Perde o controle totalmente. Os fenômenos climáticos são terríveis. E a gente vai ver nessa passagem aqui que Jesus, ele vem de um seminário já cansativo, ensinando o povo, explicando parábolas, dando ensinamento para o povo. E é aqui que depois eu fui entender melhor, porque
Da outra vez que eu falei, que eu trouxe uma mensagem a respeito disso daqui, e a coisa aconteceu dentro do que eu preguei. Jesus, ele está ensinando, e quando ele nos ensina, quando ele nos traz conhecimento, é porque ele quer nos estruturar para viver aquilo que ele está nos ensinando. Por isso, irmãos, é de suma importância que nós estejamos ligados naquilo que o Senhor está falando. Às vezes tem pessoas que estão batendo papo na hora da pregação. Às vezes tem pessoas que descem e não querem ouvir a pregação. E você pode ter certeza que se isso te puxa, faça força para ficar, porque é o inimigo, não tem Jesus nesse negócio. Tirar você da palavra do Senhor não é coisa de Deus, é coisa do diabo. É alguém querendo tirar você da atenção que Deus está querendo tua, porque você vai viver alguma experiência e você vai entender. A gente precisa entender isso. Irmãos, esses homens aqui, para eu me adiantar, eles, na maioria, eram conhecedores do mar. E a gente fala mar aqui, mas a gente sabe que é um lago. Um grande lago. E por causa das montanhas que cercavam esse lago, e os ventos que vinham, fazia com que esses fenômenos acontecessem naquele lugar ali. Eu tenho certeza absoluta que aqueles homens tinham experiência, tinham entendimento de navegação, de águas agitadas. Eu tenho certeza disso. Só, irmãos, que às vezes a tempestade vem e ela é tão difícil, ela é tão... A gente não consegue colocar assim, a tempestade ela foi mais ou menos. Não, tempestade é tempestade. Tempestade é tempestade, ela é imprevisível. Pode vir com uma força, como pode vir com uma força muito maior. Tanto é que esses homens experimentados, conhecedores da palavra, de navegação, de mar, eles deram lugar para, saiu a sua experiência, e entrou no lugar da experiência o desespero, porque o que estava acontecendo, depois que eles começaram a navegar, é algo que fugia do conhecimento deles, do entendimento deles. Não está todo mundo aí perplexo do tamanho da tempestade que nos atingiu aqui na segunda-feira? Não ficamos perplexos aqui na ilha quando um tufão arrancou árvores grandes, com raízes grandiosas, arrancou tudo fora. Eu não sei se você ficou estarrecido, eu fiquei. Eu só vi isso nos Estados Unidos, irmãos. Só vi isso uma vez lá nos Estados Unidos. E vi, foi quando? Foi no ano passado ou no ano retrasado? Acho que foi no ano retrasado, né? Que aquela árvore gigantesca ali foi arrancada. Isso me chamou a atenção. É imprevisível a tempestade. Ela pode vir numa força pequena, numa força média, numa força grande, numa força, como diz aí o mexicano, mais grande, que é maior do que grande, e te pega de surpresa, e pegou esses homens de surpresa. Quer dizer, eles estavam enfrentando, dentro da experiência deles, eles estavam enfrentando uma coisa nova. Vê se você entende isso aqui. Eles, dentro da experiência deles, eles estavam enfrentando algo novo, que eles não tinham visto ainda.
E às vezes na nossa vida é dessa forma. Às vezes estamos passando por tempestades que elas não são as mesmas tempestades que você já viveu há um tempo atrás, onde você fala, não, isso aqui eu tiro de letra, Marcelo. Não, é algo novo, é algo diferente. O que está acontecendo naquela embarcação e com aqueles homens ali, era algo que não era normal, era anormal. Talvez você esteja vivendo algo que não é normal, é anormal. O vento estava diferente. A água estava se agitando diferentemente. Dá para sentir isso, não dá, irmão Paulo? Já cruzou esse mar aí? Não dá para sentir assim? Ah, dessa vez o mar está batendo diferente. O vento está diferente. Eles estão observando. A água está entrando com mais força dentro da embarcação. E isso está tirando deles aquela tranquilidade que eles têm pela experiência que eles já viveram. E começa a entrar um certo medo. Desse medo vai aumentando. E daqui a pouco eles estão apavorados. Irmão, quando a pessoa que está na direção de alguma coisa, ela começa a se apavorar, como é que ficam os outros? Aquela pessoa que você se garante, aquela pessoa que você fala, não, essa pessoa aqui. Eu fui uma vez para Vitória com a minha tia, a avó da Vanessa. Fomos lá para visitar minha irmã que morava lá em Vitória. Minha tia tinha um problema na perna, então ela tinha que ir na frente. Irmãos, enquanto eu dirigia, minha tia, ela não encostava as costas no banco. Ela ia na frente assim, ó. O tempo todo. Quando nós chegamos, não sei aonde, já chegando na divisa lá de Vitória, não sei, foi assim, tio, leva o carro. Bom, fui para trás e meu tio foi dirigindo com ela na frente. Chegou dormindo lá. Quer dizer, não. Quer dizer, com o meu tio, ela. Agora, tu já pensou ele ficar desesperado por alguma situação? O desespero toma conta do local, do lugar, né? Então, a gente vê que a situação que eles estavam vivendo era atípica para aquela situação. Eu fico imaginando, irmão, quantas vezes aqueles caras já não passaram de um lado para o outro? Hã? Quantas vezes? Quantas vezes você já atravessou a ponte do Galeão? Velha, nova, nova, velha, quantas vezes? Irmão, nem sabe. Quantas vezes aqueles homens cruzaram aquele lago? Porque o Senhor dá uma ordem. Vão para o outro lado. Jesus tinha uns negócios também, de vez em quando ele queria para o outro lado, né? Vamos para o outro lado do lago. Vamos para o outro lado do lago. Os caras vinham com ele. Vez por outra, o Senhor fazia isso. Só, irmãos, que o que eles estão vivendo é o que de repente nós podemos estar vivendo também na nossa vida. São tempestades que fogem do nosso controle. São situações que você não tem mais o que fazer. Se você não tem mais o que fazer, você vai clamar para quem? Bolsonaro? O governador, porque eu tenho que falar o governador, porque eu não consigo falar o nome dele. Witson. Como é que é? É esse moço aí. É esse moço aí, que é juiz, foi juiz, né? Irmão, só para o Senhor. Se a coisa está descontrolada,
Só Jesus. E se descontrolou, é porque Jesus está chamando a tua atenção e está falando assim, ó, é comigo agora. Tu está indo para ali, mas é comigo agora. Esse negócio é comigo. E o interessante, irmãos, que no meio dessa tempestade, no meio dessa situação, aquela embarcação tinha um homem ilustre dentro dela. E eu acredito que eles, na experiência que tinham, estavam tentando resolver a situação. Deviam estar lá com uns canequinhos tirando água, o outro jogando uma corda para cá, puxando a vela para lá e tal. Só que naquele barco tinha quem nele? Hã? Vou perguntar de novo, naquele barco tinha quem? Jesus de Nazaré estava naquele barco. Aí eu posso te fazer uma pergunta? Posso? Botei até aqui em vermelho. Posso te fazer te perguntar uma coisa? Botei aqui em vermelho. Jesus de Nazaré está no teu barco, sim ou não? Quem tem certeza disso, levanta a mão e diz sim. Ah, irmão, se Jesus de Nazaré está no teu barco, então para de fazer do teu jeito e chama ele, que ele está lá na proa do barco. Ele está dentro do barco? A tua tempestade está de forma que você não está conseguindo controlar, e você está dizendo, Jesus está no meu barco. Então, se Jesus está no teu barco, clama a Ele, chama Ele, que Ele vai te atender. Para de fazer aquilo que você não deveria fazer. Jesus está no teu barco. Não, Jesus está falando assim, ó, não usa mais a tua força, não usa mais a tua experiência, não usa mais o teu conhecimento. É comigo agora. Mas sabe o que acontece, irmãos? Jesus está no barco, mas a gente está teimando em fazer e dizer que a gente vai resolver, porque eu sou o cara. Eu sou o cara, eu vou resolver isso. E quer resolver na marra. E eu vejo um monte de gente assim. E às vezes, irmãos, eu vejo gente, fico com raiva até de mim, porque eu também sou assim. Uma vez eu fiz uma reunião comigo mesmo. Eu fiquei com raiva de mim, quase que eu me olhei no espelho assim, que vontade de me dar um soco. Para de fazer do teu jeito. Para de querer usar a tua força. Provérbios capítulo 3, versículo 5, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Tu está se garantindo muito em você, quando o Senhor está falando assim, tem que se garantir comigo. É engraçado que tem coisas facinhas de fazer, e a gente fica botando na conta de Deus. Aí Deus faz assim, ó. Como é que Deus faz, Carlinhos? Presta atenção para mim, Diaco Carlos. Peguei você, tá vendo? Jesus está falando assim, ó. Deixa eu colocar você aqui no... Meu melhor diácono. Jesus está olhando assim, Carlinhos. Como é que Jesus está olhando? Isso é para você fazer, mas Ele está botando na conta do Senhor. E o que o Senhor tem que fazer, Ele está querendo fazer, irmão, porque Ele está se achando o cara. Aí Ele fica nessa guerra. Ele fica nessa batalha. Em vez de Ele estar lutando com as armas espirituais contra o diabo, Ele está lutando contra Deus. Ele está lutando contra Deus. E o nosso maior problema é esse. Declaramos que Jesus está no barco, e o barco está afundando com Jesus dentro. Mas não clamamos por Ele. Jesus está no barco e o barco está afundando. Irmão, tem gente que às vezes está até
zombando de você. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse é teu Deus? Está afundando teu barco, rapaz. A água está entrando aí, ó. Já está em cima do joelho. Está afundando. Está afundando. Talvez estejam zombando de você. Como diz os antigos, caçoando de você. Desfazendo do Deus que você serve. E não é culpa do Deus que você serve, é culpa tua, é culpa minha, é culpa nossa. Que estamos metendo o bedelho onde que a gente não deveria meter. Querendo fazer o que Deus tem que fazer. Agir onde que o Senhor tem que agir. E às vezes, Gávea, Jesus tem que agir, é na nossa paciência, é na nossa tranquilidade, é na nossa confiança. Mas a gente não está dando confiança para o Senhor. A gente está confiando na gente mesmo. A gente está confiando na gente mesmo. E às vezes, irmão, brigando com um cachorro grande. Como dizia um amigo meu, brigando com um bidog. Ele não conseguia falar bulldog, ele falava bidog. Aqueles cachorrão grandão. Bidog. Hoje é, como é que é? Pitbull, né? Irmão, brigando. Quando a gente fala de igreja vazia, a gente fala de segunda-feira de oração, que vem meia dúzia de crente aqui para orar, a gente não está querendo intimidar ninguém, a gente está dizendo que a igreja do Senhor, ela está sofrendo por causa disso, por conta disso. Está sofrendo. Falei aqui hoje de manhã que nós tivemos num congresso, lá na DEVEC, o senhorzinho lá pregando, passeou na Bíblia, e as pessoas batendo pau. Ninguém está nem aí, irmão, para isso. E continua, caindo avião, caindo prédio, bandido por tudo que é canto. Quem manda na cidade não é a polícia, não é o poder público. Irmãos, momento da gente fechar, momento da gente se juntar, momento da gente se fortalecer espiritualmente. Eu preciso da tua oração, eu preciso de você estar junto comigo, a igreja precisa disso. Será que a gente vai ficar aqui dando testemunhos a todo tempo? Irmãos, olha, mais um pastor se suicidou. Mais um pastor se suicidou. E vou dizer mais, tem pastor aí que ele morreu porque estava doente. Porque ele não quis tomar os remédios. Tem gente que está num estado de depressão tão grande, que ele não está se controlando mais. Precisamos entender uma coisa, que o que afunda o barco, Marcelo, não é o barco na água, é a água no barco. Vou repetir, como diz os grandes pregadores, vou repetir. Não é o barco na água que afunda ele, é a água do barco. Está entrando água no teu barco? Está entrando água no teu barco? Porque tem barco aí, irmãos, que está entrando água devagarzinho, sem você sentir. Tem umas que entram de chorrada, tchá, como foi essa? Como foi essa tempestade? Aí a gente pode entender, para muita gente que fica assim, depois que eu aceitei Jesus, acontece um monte de coisa. Irmãos, Jesus no teu barco não te isenta de problemas e de dificuldade, não. Ele vai te livrar dos problemas. Mas que tu vai ter problema, vai. Se tem algum pastor que um dia falou para você, ó, vem para Jesus que não vai ter problema, irmão, eu vou dizer o contrário a ele. Eu vou ser herético a ele.
Vou dizer para você, tu vai ter problema pra caramba. Só que o Deus que eu sirvo, e que você serve com sinceridade, Ele vai te livrar dos problemas. Ele vai te dar sabedoria para tu administrar os problemas, sabe? Ele vai te dar sabedoria para tu não entrar nessas furadas. Que a gente às vezes entra em cada furada, irmão. Cada furada. Cada furada. Então, você não está isento de problema. Todos nós não estamos isentos de problema. O versículo 39 vai dizer assim, ó, Jesus desperta. Estão passando por aquele sufoco todo, Jesus desperta. Versículo 39. Porque eles acordaram Jesus. Quer dizer, não tem jeito. Aí, não parece que eles lembraram que Jesus, aquele que estava ensinando, estava lá na beirada do rio ensinando, mostrando, sabe, estava na teoria do negócio. Ele falou assim, é ele que vai resolver o problema. Essa história aqui, ela é contada em Mateus, capítulo 8, né? Capítulo 8, e Lucas, capítulo 8. Mas em Marcos dá esses detalhes de que Jesus está dormindo com um travesseirozinho, que além do barco que estavam os discípulos, outros barcos acompanhavam. Isso sabe o que quer dizer, irmãos? Tem gente que está te acompanhando. Se você fraquejar, vai fraquejar contigo também. Se você afundar, vai afundar com você também. Você sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus está nos ensinando que você tem que manter a tua postura, porque tem gente que depende de você, sabe? Tem gente que vai ser salva por causa do teu testemunho, por causa dos teus frutos, sabia? Estão te seguindo. Ou esse cara aqui, irmão, o que acontece com um ministério que o pastor cai por alguma situação? Um monte de gente não cai junto, porque estava agarrado no homem. E eu não estou dizendo que o cara está agarrado no homem, porque todo homem é falho. Você tem que estar agarrado no Senhor, né? Mas você tem um monte de testemunha junto contigo ali, caminhando junto contigo. Aí no versículo 39, Jesus desperta, repreende o vento e disse para o mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquieta. Irmão, o vento se aquietou. O mar se tranquiliza, diz que houve bonança. É bonança, né? Não é bonança não. Bonança é aquele filme do teu tempo. Só para... Vento! Não. Cara, na hora. Versículo 41, os discípulos faz uma interrogação. Caramba, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmão, isso aqui te chama a atenção? Eu acho que deveria chamar a nossa atenção assim de uma forma, sabe, tremenda. Quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem a ele? Irmãos, vento e o mar. Vento e mar. Coisa extraordinária. O vento e o mar. Você sabe o que eu vejo aqui? Que o vento tem ouvido, o mar tem ouvido, tem consciência. O vento tem consciência, irmão. Porque alguém falou para ele, fica quieto aí. Ele, pum. Ei, sentou. O mar, te acalma, filho. Sossega o facho aí. É assim que a gente faz com o filho? Sossega aí, aí ele te respeita, ele fica quietinho. Tem uns hoje que chegam e falam assim, né? A gente está numa outra época, né? Mas ó, tem ouvido e tem consciência. Obedeceram a Jesus. Cala-te, acalma-te. Irmão, Jesus está no barco? Sim ou não? Está no barco? Sim.
E quem sabe, vou ler aqui, tá? E quem sabe nessa tempestade que talvez você esteja vivendo, o vento ou o mar é você. Hã? E Jesus está dizendo: aquieta-te, cala-te, fica na tua, para de querer dar uma de o super crente, o super homem. E nós, eu não vou botar você não, vou botar nós, estamos fazendo o ouvido de mercador para Jesus. Eu só sei de uma coisa: o vento e o mar ouviram e obedeceram. O vento e o mar. Alguém já falou para você que o vento tem ouvido, tem consciência? Para mim nunca falaram. Mas Jesus se comunicou e eles ficaram quietos. E você que tem ouvido e consciência, está obedecendo a voz do Senhor? Será que nós estamos obedecendo? Será que nós estamos tendo consciência diante do problema que nós estamos vivendo, de parar e falar assim: espera aí, irmãos, que tem coisa que não vai, a coisa não engrena, a coisa não caminha, a coisa não anda, tem que parar, para tudo. Eu lembro uma vez do pastor Manuel falando, começou a queimar uns negócios na casa dele lá, queimou o liquidificador, ele queimou a geladeira, daqui a pouco ele falou assim: para tudo, vem cá todo mundo. Alguém aqui parou de dar dízimo? Tem alguém em falta com o Senhor? Que alguma coisa o Senhor está chamando a atenção. Às vezes, irmãos, o Senhor faz o nosso barco sacudir mesmo. Ele permite que venha uma tempestade. Se o Senhor falou: aquieta-te, fica na tua, é porque o Senhor estava no controle, e Ele está no controle de tudo. Mas Ele permitiu. Os caras chegaram ali, os caras ficaram, tipo como a gente fala aqui na linguagem do futebol, né? Aos 44, acorda Jesus. Jesus se levanta, vento, mar, resolveu o problema. Resolveu o problema. Para eu terminar, só umas características que nós precisamos entender de quem entra no barco com Jesus, que aí é outra situação. Você falou que Jesus está no barco. O Senhor manda, entra no barco. Entrar no barco, irmãos, tem algumas características, requer algumas posturas para entrar no barco. Para estar no barco com Jesus, tem que ter algumas posturas. Dizer Jesus está no barco é uma coisa. Agora, como é que você navega no barco com Jesus é outra. Chegar para um ímpio e falar assim: você tem Jesus? Ele fala assim: não tenho. É uma diferença muito grande para você dizer assim: ó, mas eu tenho Jesus. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande você dizer assim: ó, eu tenho Jesus. Na escola bíblica dominical hoje, que também faltou tanta gente, irmão, eu não queria nem falar sobre isso, mas para eu não ser repetitivo, né? Mas eu aproveito para falar, faltou tanta gente, né? O pessoal quer dom de línguas, dom de profecia, dom de cura, dom. E tem gente que fala assim: ó, eu sou o profeta, eu sou isso. Aí tu fica olhando para a cara do abençoado e fala assim: se não fosse Jesus fazendo através de você, tu era um nada. Tu era um nada. E o cara está cheio de banca. Alô, o profeta. Irmão, é Jesus que está trabalhando na vida daquela pessoa, irmão. E como foi falado aqui, até uma mula. Um cara de rua desse daí, se o Senhor quiser que ele fale contigo, o Senhor vai fazer ele falar para você. Vai fazer, irmão.
Deus usa quem Ele quer. Quem Ele quer. Como eu estava lá em Recife, acho que eu já contei isso aqui, para não ser repetitivo, mas vou repetir. Estou eu e Lé, assim, na parte antiga, que era, agora não é mais assim, está tudo moderno lá, tinha a entrada assim, chegamos cedo, aí ficou eu e Lé lá sentado, e tinha uma família, se despedindo, e pelo jeito, era tudo crente, né? Conversa de crente, música de crente, e eles não queriam nem saber, irmão, não tinha negócio assim, ó, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Não, é tudo orando com voz alta, cantando louvor, e tudo ali na porta, né? E todo mundo olhando assim, fala assim, que pessoal esquisito, né? E até a gente também, fala assim, cara, que pessoal esquisito, né? E tal, não sei o que, deve ser lá do interior. E tinha um homem, que ele até botou o apelido dele de João Batista. Ele tinha um jeito assim de João Batista, né? Apesar de que eu não sei como é que era bem o João Batista, né? Aí ele está ali profetizando aquela coisa toda. Aí deixamos eles e subimos, fomos para a parte de cima, que tem uns restaurantes, aí ficamos ali fazendo um lanche, e começou eu e Léa conversando. A gente conversando sobre um assunto, irmãos, que a gente estava precisando decidir, uma coisa que a gente estava precisando fazer. Daqui a pouco, quando eu olho lá na parte onde o pessoal fica vendo os aviões, eles estavam ali ainda se despedindo do pessoal que já estava dentro do avião. Daqui a pouco aquele homem foi passando por lá, esse homem que parecia o João Batista, ele vai passando por lá, ele vai passando e faz assim, ó. Quando ele olhou para mim e para a Léa, ela chegou na nossa frente, eu pensei até que ele falou assim, esse cara escutou alguma coisa, vai dar um tapa em mim. O homem profetizou o que a gente estava conversando. Se vocês quiserem acreditar, vocês acreditam. Se não quiserem, não tem problema. Em cima do que nós estávamos falando, aquele homem profetizou. Foi usado por Deus. Quem que assoprou no ouvido dele? Pode ter sido o Espírito Santo. Espírito Santo. Jesus quer postura nossa. Requer de nós algumas posturas. Aí eu te pergunto, terminando, quem é você em meio a uma tempestade? Quem é você em meio a uma tempestade? É aquele que se desespera, que é normal, irmão, não estou dizendo que isso aí seja um pecado, não, é normal, é normal. A pastora tem coisa que às vezes ela entra em desespero, eu falei, Léa, calma, e aí, Sérgio, não sei, tem coisa que eu já até deixo, falo assim, Léa, olha, vai dar problema, aí ela fica desesperada. Tem até uma coisa engraçada, que a gente estava nos Estados Unidos, e Léa fala, na minha frente ela fala fluentemente inglês, eu não falo nada, mas quem resolve tudo sou eu resolvo tudo. Chego lá para o cara, pá, resolvi a parada toda. Aí a gente estava na casa da Elane de Jesus, o esposo dela levou a gente atrasadíssimo no aeroporto, Boston. E Boston, quando você vai para Miami, vai para outros estados, lá tem muito brasileiro, tem muito latino, e você fala, eu já falo logo isso, né? Speak Spanish. Aí o cara, no, aí eu falei, me lasquei. Aí sempre tem um cara que fala em espanhol, aí a gente entende alguma coisa e vai. Cara, em Boston não tem isso, numa parte do aeroporto, eu nunca vi aquilo lá. Aí entramos desesperados, uma fila enorme lá, aquela coisa toda. Falei, meu Deus do céu, vamos perder o voo, a gente não podia perder o voo, Léa tinha programa, não vai perder. Aí Léa, certo? Aí começa. Eu falei assim, Léa, calma que eu vou resolver a parada, deixa eu terminar. Aí vai eu lá. Cara, cheguei lá, a mulher da companhia de aviação na frente da fila, assim, grandona, uma loura grandona. Aí eu cheguei e falei assim, speak Spanish? Ela, aí eu peguei e falei assim, aí ela falou um negócio comigo, que com certeza ela fez assim, ó, qual é o seu problema? Aí eu peguei e falei assim, eu vou. Ela pegou e falou assim, ok, tranquilo, ok.
mandou eu ir para a fila. Só que eu não fui assim, né? Eu já fiz assim, ó. Sérgio, e aí, Sérgio? Eu falei assim, encontrei uma amiga minha ali, ela já está resolvendo o problema. Cara, Leia, tu acredita que Leia acreditou que eu encontrei uma amiga? Que amiga é essa? Eu falei assim, que amiga é essa? Eu falei assim, amiga, eu encontrei ali. Aí ela falou assim, tu tá de brincadeira? Eu falei, que de brincadeira, daqui a pouco tá a loura lá embaixo assim, ó. Tirei onda. Irmão, cobra não tem perna e anda. Eu vou me virando. Eu vou me virando. Quem é você no meio da tempestade? Entra em desespero? Segundo, no barco está entrando água, que pode afundar o barco. Você pega o balde e tira a água, ou entra em desespero? Ou ajuda? Ou você ajuda? Irmãos, me responde aí. Você entra em desespero, larga para lá, está pegando fogo aqui, o que você faz? Sai correndo e deixa para lá? E deixa para lá? Ou você pega e entra para ajudar? Arregaça a manga. O que a igreja está precisando? O que essa barca está precisando? Essa barca aqui tem que salvar muita gente. Essa barca aqui tem que ainda carregar muita gente. Jesus depende dessa barca aqui. O que você está fazendo? Desesperado. Uma vez falei assim, pastor, está saindo um monte de gente. Eu falei assim, vocês estão olhando para a porta de saída. Olha para a porta de entrada. Olha para a porta de entrada. Tem uma época que o Senhor recicla. Eu reciclo. E às vezes para nos ensinar. E tudo, às vezes não, tudo é para nos ensinar. Tudo para ensinar. Você está passando um sufoco aí, está passando por uma tempestade, o Senhor está te ensinando. As tempestades, elas nos ensinam. É didática. Ela ajuda. Ela mostra. Terceira, toma a decisão de pular fora do barco. Irmão, quantas pessoas já pularam fora desse barco? Pularam. Pula. Quando a laje caiu aqui, foi um tal de pula para lá, pula para cá, e era tudo mais próximo, não eram os mais distantes. E ainda falaram assim, pula você também. Eu falei assim, não, vou continuar. E eu tenho guardado os papeizinhos daqueles que continuaram comigo, e falaram assim, pastor, estou contigo. Não vou arredar pé, vamos continuar. E hoje é isso que está aqui. Vou jogar fora, irmão, um homem que não conhece a palavra, entre aspas, tá? Que ele dá aula em muita gente aí, tá? Velhinho, é brincadeira não, ele conversava anotando as coisas no lápis, levava uma coisa escrita, ele ia corrigindo tudinho, botando vírgula e ponto. Inteligente a beça. O homem faz uma obra dessa daqui, eu vou sair do barco, depois de uma obra dessa, vou sair do barco. O que Deus fez aqui, irmãos, é milagre, para mim é milagre. Eu não abandono o milagre. Quarta, cria uma rebelião. Está tudo ruim, aí começa os disse-me, conversa fiada para lá, conversa fiada para cá. Na hora da tempestade, irmão, na hora que a gente precisa estar junto, que a gente precisa estar se ajudando, que a gente precisa estar somando, que a gente precisa estar um apoiando o outro, rebelião. E lá em 1 Samuel 15, 23, vai falar que rebelião é como pecado de feitiçaria. Quando te chamar para a rebelião, pula fora, irmão. Pula fora. Porque senão você estava cometendo pecado de feitiçaria. Agora, para terminar, um conselho. Se pular do barco, o que você vai encontrar? Hein, Marília? Tempestade está caindo dentro lá. Não aguento mais, vou pular fora. Vai encontrar o que lá do lado de fora? Quem vai te abraçar? Não é a tempestade? Ela está lá. Tem gente que faz isso, irmão. Pula fora. E Jesus está no barco. E Jesus está no barco.
Se pular do barco, o que você vai encontrar é a tempestade. Melhor é ficar no barco. Você não falou que Jesus está no barco? Se Jesus está, tem mais do que esperança para você. Se Jesus está no teu barco, o teu choro, repete aí comigo aí, me ajuda aí. O teu choro vai durar o quê? Muito vento, chovendo, a água está entrando pelos buracos lá botando panela para cá, panela para lá. Vai acabar tudo, não. Continua confiando no Senhor, porque a alegria vai vir pela manhã. Deus tem algo especial para você, desde que você entenda que Jesus está no barco. Porque a pior coisa que tem, cadê eu pedi para cantar uma música aqui, para a gente orar? Irmãos, a pior coisa que tem para nós crentes em Jesus Cristo, nós que levantamos as mãos aqui e afirmamos, vocês não fizeram o obrigado, vocês afirmaram que Jesus está no barco. A pior coisa que tem, irmãos, é a gente falhar, descumprir a vontade de Deus com Jesus no barco. Entra. Tem umas coisas que se a gente pensar direitinho, irmãos, a gente tem que sentar e chorar. Porque a pior coisa que tem é a gente descumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus está aqui, ó. Só em você ler esse texto aqui, Jesus acalma a tempestade, você vai tirar tantos ensinamentos para a tua vida, para o teu casamento, para o teu trabalho, para a tua vida na universidade, na escola. Você vai tirar muitos ensinamentos disso daqui. Está aqui. E Jesus está no barco. Mas a gente descumpre aquilo que está na vontade do Senhor. Pastor, pode já ir tocando aí. Quem é o cantante? É você mesmo? Vocês estão vendo que eu estou falando espanhol também, né? Falo inglês, japa, espanhol, alemão. Falei tanta coisa que eu esqueci o que eu ia falar. Pastor Cláudio Duarte pregou quinta-feira. E uma das coisas que ele falou ali, no que ele estava trazendo, é a respeito do próximo. Dentro do barco tem próximo. E às vezes o próximo não é aquele próximo que você gostaria que fosse. Tem próximo aí que era bom que ele fosse o outro próximo, mas é ele que o Senhor colocou contigo, cara. Aí o Senhor está falando assim: é esse próximo aí que tu vai ter que cuidar, é esse próximo aí que você vai ter que administrar. E aí? Ele está dentro do barco também. Todos nós aqui estamos dentro do barco. E é esse barco que vai nos levar para a salvação. É esse barco que vai nos conduzir para a eternidade. É nesse barco aqui. Fora desse barco aqui não tem isso. Não tem salvação. Mas eu queria que você ficasse de pé. Estar dentro do barco com Jesus, irmão, requer um monte de coisa. Requer paciência. Requer atitude. Requer esforço. Requer você pegar a enxada, pegar o esfregão para esfregar lá o casco do navio. Às vezes, irmão, você tem que pegar o remo, ó, e tentar sair daquele lugar. O barco precisa seguir. Pode cantar.
barco em alto mar, se o teu barco está balançando com muita força, uma força que você está achando estranha, está estranho para você a força do balanço do teu barco. Se você está vivendo essa situação, você quer vir aqui para a gente terminar orando, vem aqui. Se você estiver vivendo o balanço do barco, que é diferente, está diferente, está diferente, está balançando afoitamente. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar. Está fora do controle. Ele está balançando além do que você pensa. Talvez você veio aqui e está afastado dos caminhos do Senhor. Teu barco está afastado. Ele está precisando se juntar a este barco que está caminhando, que está navegando.